Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o modelo americano que muitos brasileiros admiram, veneram, idolatram. Eu quero dizer que a Globo enganou você. Noticiar no Brasil, a Globo fala que nos Estados Unidos é tudo perfeito. Lá não tem desemprego, não tem pobreza, todo mundo é conservador, todo mundo é de Jesus, é a maior potência, o maior exército, tudo mentira. Porque eu sei que a maioria dos brasileiros não fala inglês e nunca assista reportagem ou BBC dos Estados Unidos, ou notícia de verdade dos Estados Unidos sobre a situação do povo americano. Sem falar da economia. Primeiramente, quero dizer que os Estados Unidos têm a maior dívida interna, dívida pública do mundo. Tem uma dívida de mais de 150 bilhões ou mais. A dívida interna, a dívida pública dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem mais dívida que renda. Na verdade, os Estados Unidos está afundando mais rápido que o Brasil, na verdade. Porque até o Brasil tem mais renda, menos dívidas que os Estados Unidos, na verdade. Os Estados Unidos deve para todo mundo. Tem caixa 2 por todo lado. Mas agora não vamos falar de economia dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vivem principalmente da transação de dólares. Ela está se mantendo, vivendo da divisa, porque o mundo inteiro, muita gente usa o dólar. Se não fosse por isso, os Estados Unidos já estaria afundada, a economia americana. E também porque os Estados Unidos têm uma certa reserva de ouro, que permita imprimir uma falsa moeda, que não está ligada diretamente com o ouro. Mas agora vamos falar de número de pobreza real. Qual é a situação dos Estados Unidos? Fica sabendo que nos Estados Unidos tem 40 milhões de pobres. Não são pobres de rua, não. Mas são pessoas, são 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não conseguem fechar o mês sem uma ajudinha. Pessoa que tem dívidas e que não consiga fechar o mês, que tem que comer macarrão a partir do dia 20 do mês, porque não consegue fechar o mês. E muito também não consegue pagar aluguel. Também apareceu a crise imobiliária alguns anos atrás e milhões de americanos perderam suas casas, porque não puderam pagar a hipoteca, pagar o banco. Porque muitos americanos pagaram suas casas, em prestação, né? Como se chama? Um plano de pagar a casa por 20 anos, 30 anos. Então, muitos americanos, depois da crise imobiliária, perderam suas casas. Se você vai nos Estados Unidos, você vai encontrar cerca de 2 milhões de americanos que vivem em barracas. Não são imigrantes. Você fala que é imigrante. Não, são americano branco, de verdade, americano. Vivendo em barracas. Cidades como Orange County, na Califórnia, onde tem mais de 100 mil moradores de barraca. Um bairro inteiro. Isso, meu amigo, não tem na Rússia. Eu acho que também nem tem na Venezuela, pessoas que moram em barraca. Lá nos Estados Unidos tem cerca de 2 milhões de pessoas que perderam suas casas e vivem em barraca na beira da rua. Tem cerca de 40 milhões de pessoas que não conseguem fechar o mês. Também os brasileiros falam que quando chegam nos Estados Unidos eles têm trabalho. Sim, eles têm trabalho, como chapéu, fritar hambúrguer, limpar a rua, limpar a banheira, morar num quartinho, sem segurança, sem direito trabalhista, porque os imigrantes lá não ganham direito trabalhista, mas não têm os mesmos direitos que os americanos. E o salário também é a metade. Então os imigrantes, quando vão nos Estados Unidos, muitas vezes conseguem trabalho. Mas esse é um trabalho de limpar banheiro, meu amigo. Fritar hambúrguer, dormir num quartinho. Não tem segurança, não tem futuro. Esses imigrantes que vão nos Estados Unidos conseguem um trabalho que talvez paga mais que no Brasil, mas não dá para viver bem ou ficar rico.
Então a Globo engana todo mundo, o Brasil, o Bolsonaro, dizendo que nos Estados Unidos é tudo perfeito. Porque lá tem 40 milhões de gente pobre, tem mais de 2 milhões de pessoas que perderam suas casas e vivem em barraca, tem mais de 20 milhões de drogados, o ópio, uma droga que se chama fentanil, é uma praga, mata mais de 70 mil americanos por ano, por ópio, drogas. Tem mais de 20 milhões de drogados. Bairro de craqueira, Cracolândia por todo lado. Bom, vocês nunca foram nos Estados Unidos, então vocês não sabem. E os brasileiros que vão nos Estados Unidos estão mentindo para vocês, porque eles vão lá na Flórida, em Orlando, eles acham que os Estados Unidos é Orlando, ou Miami, ou sei lá, parque de diversão. Mas os Estados Unidos de verdade, em muito lugar, tem Cracolândia, tem mais de 20 milhões de drogados, um número pior que aconteceu nos anos 90 na Rússia, porque na Rússia, nos anos 90, a gente tinha também 8 milhões de drogados na Rússia, nos anos 90. Hoje em dia, baixou para 1 milhão talvez de drogados na Rússia. Ainda tem drogadina, todo mundo, o mundo inteiro tem drogado, até no Brasil tem drogado. Mas na Rússia não chega a 1 milhão. Mas nos Estados Unidos são 20 milhões de drogados, 40 milhões de pobres, comparado à Rússia, que tem 5 milhões de pobres. Os Estados Unidos tem 40 milhões de pobres, a Rússia tem 5 milhões de pobres. Eu não sei que é a mais potência. Potência que tem menos pobres. Eu acredito que a verdadeira potência é aquele que tem menos pobres e mais qualidade de vida. Também na Rússia ninguém mora em barraca. Aliás, não dá para viver em barraca, porque senão você morre. Então não tem gente que vive em barraca. Existia também nos anos 90, gente que vive no lixão, mas também isso também acabou na Rússia, graças ao Vladimir Putin. Então é isso aí, meu amigo. A Globo está mentindo, porque o emprego nos Estados Unidos é um emprego igual que o Bolsonaro quer fazer no Brasil. Emprego baixa renda, emprego baixa qualidade, sem segurança, sem direito trabalhista. E é esse tipo de emprego que você vai encontrar nos Estados Unidos. E esse tipo de emprego que o Bolsonaro quer implantar no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos tem 40 milhões de pobres, 2 milhões de moradores de rua e 20 milhões de drogados. E 30% da população tem obesidade mórbida. Gente tão gorda que morre de gorda, não consegue mais levantar. Mas é esse que o Bolsonaro quer implantar a cultura americana no Brasil. Droga, criminalidade, violência, pobreza, arma. Também tem gente lá, Bolsonaro fala que lá as armas não matam, mas nos Estados Unidos morre uma pessoa a cada 10 minutos, baleada ou criança que se atira com fuzilha do pai, ou chacina em escola. Isso também não acontece na Rússia.